bom dia. Estamos iniciando a nossa quinta aula do curso continuado de registros públicos, em particular registro de imóveis, nossos registros sobre registros. Eu, mais uma vez, agradeço ao presidente Francisco Raimundo por esta oportunidade que nos concede a Uniregistral, entidade que patrocina este nosso evento. Agradeço a presença daqueles que vêm até a sede da ARISP para acompanhar estas aulas. Em particular, hoje, gostaria de saudar a presença do meu querido amigo, Dr. Ulisses da Silva, que é um patrimônio do direito registral brasileiro. Agradeço a presença também do Dr. Mauro Rocha, em cujo nome peço licença para saudar todos os presentes. Mais uma vez, a administração e parte técnica da Uniregistral. E saúdo particularmente os nossos assistentes pela via eletrônica, aos quais dirijo também um cumprimento particularizado em nome da minha querida amiga desembargadora Regina Ferrari, corregedora do Tribunal de Justiça do Acre, a desembargadora Maria Erotides, desembargadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ali corregedora geral, presidente do Colégio dos Corregedores Gerais do Brasil, a desembargadora Nildes Cruz, desembargadora corregedora geral do Tribunal de Justiça do Maranhão, a minha estimada amiga, doutora Sara Gama, juíza assessora da Corregedoria Maranhense, e quero pedir licença para dirigir uma saudação muito particular a uma registradora trairiense, a doutora Thaís Marcelo Castelo Branco, que vive lá às margens do rio Mundaú e que tem sido uma divulgadora e animadora incansável destas nossas reuniões. Eu quero agradecer publicamente a ela pelo que tem feito em favor desta nossa comunidade. Alguns anúncios relativamente aos livros em andamento. Um deles, que tem a colaboração executória inestimável do Dr. Rodrigo e do Dr. Pedro, que sempre frequentam essas nossas reuniões. Esse livro está já em andamento bastante articulado. Também, quanto ao livro relativo ao registro civil, que está sendo elaborado em torno dessas nossas atividades, ainda ontem o Dr. Tiago Estrela teve uma ideia, um registrador lá do Maranhão, ideia muito interessante a respeito da prossecução dos trabalhos, desenvolve um tema muito, a meu ver, muito intrigante, que penso que constitui uma certa novidade para o direito brasileiro. E eu tenho tido também acesso ao esboço de artigo que está elaborando uma emérita doutrinadora que Santa Catarina perdeu para o Paraná, a doutora Graziele Hopfer, com um trabalho muito consistente, a meu ver. Penso que o livro marcha para ser um sucesso. Por outro lado, antes de encerrar essa parte introdutória, eu queria fazer uma comunicação que penso de importância para a doutrina brasileira. E não vai aqui, eu quero deixar bem claro, nenhuma ponta de vaidade. Enfim, bonum diffusivum sui, ou seja, o bem se difunde por si próprio. E acho que é algo de relevância para a doutrina brasileira. Durante muitos anos, a nossa tentativa, e a minha, o Dr. Ulisses esteve comigo nisso desde o início, Dr. Ulisses, a nossa tentativa era de, o mais possível, fazer da doutrina registral brasileira algo que correspondesse à elevada técnica, à elevada praxis do registro nacional. E nem sempre nós tivemos sucesso. Algumas vezes foi, é verdade, dada a pouca facilidade com que os estrangeiros acedem ao idioma português. Mas o fato é que tivemos dificuldade e tivemos também a nossa dose de culpa. Pois bem, eu quero noticiar-lhes que, para muita honra minha, embora não me sinta à altura, ontem saiu em Madrid, pela editora Marcial Pons, uma tradução castelhana do meu pequeno livro sobre segurança jurídica e crise pós-moderna. Então, logo mais estará aqui no Brasil. Eu me sinto efetivamente muito satisfeito, premiado mais do que merecia
por essa publicação que efetivamente é prestigiosa. Essa editora, como sabem, é uma das maiores da Espanha hoje e como livraria jurídica, provavelmente a mais importante da Espanha. Então, eu quero comunicar isso, menos por vaidade pessoal, embora talvez nisso haja este pecadilho de vanglória, mas porque eu me sinto satisfeito pelos amigos, ou seja, e pelo resultado que vamos obtendo do ponto de vista doutrinário, de divulgar o pensamento brasileiro nas comunidades estrangeiras que tratam do registro. Partimos hoje, então, para o tema número 5 do registro sobre registros. Como todos sabem, essa é uma matéria que já vem documentada no site da Arispe. Então, ela vem previamente divulgada e nós, nessas nossas reuniões, o que fazemos é procurar acrescentar alguns comentários, algumas pequenas notas, algumas glosas acerca do tema. Quero também lembrar que, mediante a inscrição no site da Arispe, isso está divulgado frequentemente, aqueles que assistirem ao curso podem ter, posteriormente, a obtenção de um certificado que conta muitíssimo também do ponto de vista prático, do ponto de vista de titulação para os concursos. Isso parece um incentivo muito interessante, a que eu também quero agradecer à Uniregistral, ao presidente Francisco Raimundo e à administração que teve essa ideia que me pareceu muito boa a propósito do tema. Pois muito bem, vamos lá então ao nosso tema de hoje, que é a continuação do tratamento da segurança jurídica. Nós chamamos a atenção já na aula anterior que a segurança jurídica é a finalidade do registro público. E eu mencionei, eu quero só recorrer a esta imagem mais uma vez, que a segurança jurídica consiste numa das faces da moeda do bem comum, e que esta moeda do bem comum tem na outra face a justiça. De tal sorte que justiça e segurança jurídica são indissociáveis. Não é possível verdadeira segurança jurídica sem a coisa justa, nem é possível uma coisa justa que não seja, de algum modo, também dotada de segurança jurídica. Quando temos uma situação ou outra, falta algo ao bem comum. E a finalidade do registro é exatamente a concessão da segurança jurídica, que, na medida em que se estabeleça, ela corresponde a uma res justa estatística, uma res justa média, que quase sempre, isso em latim se diz melhor, utim pluribus, se realiza, que pode falhar num ponto ou no outro. E quando falha, é exatamente a ocasião em que o poder jurisdicional corrige essas anomalias do funcionamento normalizado das coisas. Muito bem. Todos os entes, sejam artificiais, sejam vivos, possuem finalidade. Nenhum agente age sem finalidade, nenhum ente atua sem finalidade. Algumas dessas finalidades são, por assim dizer, naturais e espontâneas. Assim, a nossa própria dimensão vegetativa. Nós respiramos, nós nos alimentamos, portanto, parte da nossa alma vegetativa tem uma finalidade que é natural, nós não precisamos controlá-la racionalmente, não está sob o império da razão. Quando, por exemplo, um girassol, por movimento trópico, por tropismo, se dirige para o Sol para receber os seus raios e assim nutrir-se, ele tem um movimento natural, é a sua finalidade, sem controle racional. A mesma coisa vimos na semana passada, eu dei aqui um exemplo da estimativa, em que um pequeno cordeiro mal nascido sabe que o lobo é seu inimigo e foge do inimigo, por estimativa. E, portanto, preserva a vida porque a finalidade de manter, de conservar a sua vida, faz parte da sua natureza, independentemente de controle racional. E também as entidades artificiais, e é o caso do registro, possuem finalidade. Essa finalidade dirige todos os seus atos. Porque todos os entes, na ordem criada, possuem seus fins. Alguns fins de natureza racional, e o caso do registro é esse, ou seja, uma entidade artificial com fins racionais. Outros entes possuem as suas finalidades instas à natureza sem controle racional. E em alguns, como é o caso do homem, parte se controla racionalmente,
parte são vegetativos e são automáticos. Muito bem. Então, posto isso, vemos que a segurança jurídica, enquanto telos ou finalidade ou fim do registro público, atua iluminando e dirigindo, ou seja, conduzindo os meios procedimentais das inscrições. E nisso ela opera tanto como objetivo relativamente ao singular, ao pontual, ou seja, em cada registro, o registro, por exemplo, que o nosso conde, Dr. Júlio, busca em determinado ato, apresentando um título em cartório, quanto em todo o sistema. Ou seja, é tão pontual quanto sistemático, quanto integral. Segurança jurídica, portanto, não é algo que se espera só obter do conjunto do sistema, mas é algo que também opera em relação a cada parte. Opera sobre a parte e opera sobre o todo. E é por isso que nós temos condições de, em cada caso que vai à apreciação do registrador, ou que vai depois à apreciação de um juiz corregedor, examinar se naquele caso concreto a segurança jurídica está se realizando. E para isso ele considera sob duplo ponto de vista, sobre a segurança do próprio ato a praticar e sobre se aquela segurança, naquele caso concreto, está supeditada à segurança do todo. E isso às vezes deixa atrair alguns equívocos, quando se dá, mas aqui eu acho que nós conseguimos resolver porque concretamente não vai atingir o plano da segurança. E a pergunta que nós fazemos, sim, aqui pode não atingir a segurança, mas se eu adotar essa exceção, quebra o sistema como um todo? Assim, aqui quebra. Pô, então isso não está certo. Nós não podemos julgar do particular pelo próprio particular. Não se raciocina assim. Para chegar a uma conclusão também no particular, é sempre necessário passar de algum modo por um geral. É assim que se raciocina. Não é possível silogismo cujas duas premissas sejam particulares. Uma de ser geral, ao menos. Então, esse critério nos permitirá ter uma visão hermenêutica mais adequada do princípio da segurança jurídica. Dessa maneira, a segurança jurídica aperfeiçoa-se em um estado de consecução objetiva atual. Ou seja, o perfazimento de cada inscrição, ou seja, res effecta, ou seja, a inscrição efetuada, cumprida, consumada, sem, contudo, esgotar a sua potencialidade sistêmica, ou seja, sem, contudo, deixar de pensar-se nos registros futuros, registra futura. Por outro aspecto, o da certeza, que é a dimensão subjetiva da segurança jurídica, a segurança efetiva-se pela possessão subjetiva, rei effecte, ou seja, da coisa ou do registro consumado, do registro realizado. De fato, a certeza consiste nessa, chamemos-la assim, opinião ou sensação subjetiva própria de cada um de nós de que estamos em seguridade. Certeza jurídica é isso. Nesse momento, pensemos nesse exemplo. Estamos aqui reunidos, ou alguém que nos assista, por exemplo, no conforto de um escritório e que esteja guardado do lado de fora, como nós aqui estamos guardados do lado de fora, por um esquema que nos permita entender que não vamos sofrer nenhum ataque, digamos, de assaltantes, de ladrões. Então, temos uma certa segurança. Essa sensação de segurança é que consiste na certeza. E da mesma forma que se passa com o registro, ou seja, saber que algo está constando de uma matrícula, custodiada por um registrador, com um sistema formal que nos assegura a tranquilidade, é que nos permite dormir. Se o doutor Ulisses, por exemplo, tem uma casa de campo, ou um apartamento na praia, e ele está aqui em São Paulo, ele não tem a necessidade jurídica, não tem a necessidade de, para conter eventual transação ou vicissitude relativamente ao seu patrimônio, do ponto de vista jurídico, não do ponto de vista de fato, porque um terremoto, um vendaval, um furacão pode destruir tudo isso, ele não necessita mais que confiar no registro. Ou seja, essa posse subjetiva, essa certeza, esse ânimo, constitui a dimensão pessoal que o registro nos traduz. Ou seja, eu não preciso saber se o meu imóvel é meu, porque o doutor Bernardo Francês está cuidando.
da minha matrícula. Ou seja, a matrícula, de certo modo, traslada para ela, enquanto documento, o plano real da segurança jurídica. E é isso que me permite ter a possessão subjetiva da segurança. E é o que é a certeza. Olha aí. Vou dispensar o zelador do... Pode dispensar o zelador. Bom, isso se dá em alguns sistemas mediante presunção absoluta, que é a chamada fé pública registral. Isso será objeto de aulas lá à frente para distinguir as coisas. Em outros sistemas, por meio da legitimação registrária, que é a indicação predominante no direito brasileiro. Eu cito aqui, no texto escrito, terão as referências do Código Civil e da nossa Lei de Registros Públicos, que não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa, mas uma presunção relativa dotada de certa graduação, como lei no artigo 252 da Lei de Registros Públicos. A certeza jurídica, que secunda a segurança objetiva em que se alicerça o sistema registrário, deriva no quadro amplo de pretensões da dinâmica registral, ou seja, do tráfico e do crédito no registro imobiliário, assegurar-se o prévio consentimento, ou quando menos a anterior audiência, ou seja, dar audiência a alguém para manifestar sobre alguma coisa. Consentimento precedente ou prévia audiência dos titulares inscritos, ou seja, dos legitimados registrais. De sorte que ninguém seja privado de um status registral, ou seja, do estado que o registro publica, sem que haja regular observância dos processos legais correspondentes. Ou seja, ninguém poderá ser privado dos direitos inscritos, da sua posição ou situação tabular, sem que consinta nisso, ou que tenha tido audiência, para poder valer-se dos meios regulares de defesa e de contraditório que tem à sua disposição. Para o caso brasileiro, há mesmo uma garantia de caráter constitucional, prevendo-se na vigente Constituição Federal de 1988, a despeito de suas mudanças frequentes, que tornam esta nossa Constituição uma indicação clara de um código mal elaborado para o país. A despeito, dizia, de tudo isso, há uma previsão do direito de defesa e de contraditório que se preservou. E isso também diz respeito ao processo de caráter administrativo. Eu menciono aqui o inciso 55 do artigo 5º do nosso Código Político. Lembremos-nos que o registro integra uma função que se chama de jurisdição administrativa, ou seja, não é a jurisdição contenciosa, chamada jurisdição de caráter comum, nem é propriamente jurisdição voluntária. Nós vamos poder, talvez lá à frente, tratar um pouco mais profundamente desse tema, para observar que as referências que vêm já de Guido Zanobini não se aplicam propriamente ao direito brasileiro. Penso que de lá para cá, a doutrina de Zanobini é do princípio do século XX. Houve muita distinção no plano do direito administrativo e foi possível exatamente diferenciar a jurisdição voluntária da jurisdição administrativa, coisa que, infelizmente, no Brasil ainda não se fez muito bem. Há uma pequena passagem num livro antigo e valiosíssimo do professor José Federico Marques, um ensaio sobre a jurisdição voluntária, que se reporta a uma lição de Redente, Henrico Redente, nesse mesmo sentido. Mas ainda, no plano do direito registral, a matéria não foi suficientemente esclarecida. A despeito de que a Lei de Registros Públicos, que tem 40 anos, no artigo, acho que 204, menciona claramente que se trata, no caso da dúvida, de um processo de caráter administrativo. Chama a atenção para a jurisdição administrativa. Mas, curiosamente, a doutrina brasileira frequentemente ainda fala da dúvida como um processo de jurisdição voluntária.
deixando trair essa influência, a meu ver, de Zanobini, que prosseguiu até os nossos tempos. Mas vamos chegar a resultados distintivos, com qualquer que seja a posição que venha adotar a propósito do assunto, mais à frente. A conflitividade possível entre os interesses da estática registral e os da dinâmica imobiliária é assunto de funda relevância política. Eu acho que do ponto de vista prático, e talvez isso explique um certo desprezo do tratamento da matéria na doutrina, em particular na doutrina brasileira. Quase que na doutrina mundial, mas na doutrina brasileira. O problema é mais político-legislativo do que prático. De certo modo, pode dizer-se que pouco importa para o registrador no dia a dia se o fim que deva prevalecer seja o estático ou dinâmico. Ele vai cumprir a sua função e os resultados aparentemente serão os mesmos. É mais um problema de política legislativa, de política institucional. A tese que propugna a preferência dos interesses da segurança dinâmica é frequentemente indiciária de uma concepção econômica liberal. Em resumo, numa frase: o registro imobiliário deve ser o custódio do crédito. Você já leia-se. Historicamente foi isso mesmo. Preferência dos bancos, preferência da hipoteca em relação à propriedade. É isto. Vamos ver adiante as críticas que Hedman fez e o estado que isto provocou na economia alemã e o abono que essa tese de Hedman, essas observações de Hedman fez com Valéry Gottsolo. Em oposição, a tese que sustenta a vantagem prioritária da segurança estática do registro, que é a posição que a mim particularmente, a posição que me parece correta, apoia-se na ideia do imóvel como lugar de radicação humana e fator relevante para a garantia das liberdades concretas. Não me parece que se deva dizer minha casa, minha vida. Deve dizer minha casa, minha liberdade. No fundo, é esta a imagem que me parece. Ter o imóvel como propriedade, não ter o imóvel como moeda de troca para uma hipoteca. O que prevalece, a meu ver, é esse conceito de propriedade. A primeira tese de prevalência da dinâmica registral leva a que o imóvel se mobilize. Esse é o tema central. Ou seja, há um ataque à natureza do próprio imóvel. O imóvel, por definição, nós estamos falando do imóvel natural, não é? É uma porção da crosta terrestre e, por definição, ele é imóvel. Ou seja, ele mantém uma certa estática geográfica. Por mais que nós saibamos que a Terra se movimenta, etc., mas dentro do parâmetro relativo que nós consideramos, isso aqui é um imóvel. Diversamente, esse telefone é móvel. A caneta é móvel. Posso mover de um lado para o outro. O imóvel não. Ele permanece no local em que está situado e acompanha como o referencial maior. E essa tese da dinâmica exatamente leva à mobilização do imóvel. O imóvel é tratado como se fosse imóvel. Ou seja, ele mais acompanha a dinâmica, portanto, ela acompanha o crédito, do que a propriedade, que é uma radicação. Vale dizer, constitui, nessa tese da dinâmica, prevalência da dinâmica, o prédio como um veículo, ou como um instrumento de garantia creditória. Essa acolhida da tese liberal, de preferência da segurança dinâmica, traz consigo o reflexo de prestigiar a equivalência entre propriedade e função social. Redução que frequenta as ideologias socialistas. É interessante que foi exatamente essa tese liberal que deu apoio à ideia de que a propriedade se identificaria com a função social, para as quais a propriedade não tem função social, mas sim é uma função social, com que, portanto, ela é suprimível, além de ser objeto de uma restrição mais fácil, de acordo com as políticas de turno. Diversamente, quando se esposa tal é a tese que me parece preferível, a ideia de prevalência da segurança estática, sustenta-se que o imóvel preserva sua natureza real e cumpre a missão de ser o lugar de enraizamento humano. E a esse propósito, eu queria aqui aproveitar, até mesmo para o parêntese que já está aberto no texto escrito,
deixar aqui consignada a minha grande homenagem, agora póstuma, a este autorizado urbanista argentino, que foi meu amigo, antigo diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Buenos Aires, o professor Patrício Handler, que morreu há um par de anos, e é um autor de grande estofo intelectual. Foi provavelmente o maior urbanista que a América Hispânica conheceu e um dos 5 ou 10 maiores urbanistas que o mundo já teve, deixando uma obra muito valiosa, lamentavelmente esgotada, muito difícil de encontrar, esse livro de Patrício Handler. Quem sabe um dia podemos eventualmente traduzi-la e publicá-la no Brasil. Nessa linha tem-se que os homens, por sua natureza, tendem a enraizar-se. Eu uso aqui a expressão que se tornou famosa, graças a Simone Weil, a expressão francesa, enracinement, ou rooting em inglês. Ou seja, o homem tende a enraizar-se. A vida sitiada em determinado lugar é própria do homem. O homem não nasceu para o nomadismo, ou seja, a sedentariedade é algo secundum naturam hominum. E eu queria lembrar aqui o papel da mulher nessa sedentarização do homem. Foi quando houve a domesticação dos vegetais, e a domesticação dos vegetais se deve à mulher. Logo em seguida, a domesticação de alguns animais, que se consumou de vez a ideia de que o homem deveria viver em um sítio determinado. Estamos falando aqui do período paleolítico. E aí surgiu até mesmo a chamada matrilocação. Ou seja, as pessoas se tornavam localizáveis, ou seja, passavam a ter sua vida locada em algum lugar, graças à mulher. Por isso se fala em matrilocação. E isso se deveu... Isso, pois é, 12 mil anos. É um evento da agricultura. Exatamente. De maneira que o nomadismo é uma exceção na história humana. Induzida quase sempre, ou melhor, o nomadismo induzido quase sempre por necessidades singulares, pontuais, peculiares. Por exemplo, esgotamento de recursos naturais em dada região, erosão do solo, secas, inundações, invasões hostis, etc., que levavam o homem a ter de deslocar-se. Mas a sua tendência era sedentarizar-se. E essa é a noção corrente do aforismo My Home, My Life, My Home, My Teacher. E efetivamente é isso. O homem tende a essa sedentariedade. E isso significa que tende a ficar em um imóvel. E que o imóvel é, por natureza, algo apropriável. E qual é a função social, efetivamente, da propriedade? Que ela existe? Demarcar o que é de um e o que é de outro. Deixar claro que o imóvel do Conde Júlio é esse que está marcado assim, o do Dr. Mauro é esse, o outro que está marcado aqui. Essa é a função social do domínio. Uma função social importantíssima. Porque não fosse isto, haveria guerra permanente entre os homens. Compreendem, então, como o registro opera como uma espécie de panóplia defensiva, ou seja, como um esquema de defesa desta situação natural do homem, dessa situação tendencial do homem de sedentarizar-se, de ter um lugar para viver, da antiga matrilocação? Muito bem, a segurança dinâmica, que existe também e deve existir, não se quer negar a segurança dinâmica, quer-se apenas afirmar a prioridade da estática. A segurança dinâmica, eu dizia, não pode considerar-se separada da garantia estática do registro. Com a segurança estática, ou por outro aspecto, a segurança do status jurídico publicado, protege-se o titular inscrito contra modificações que, na correspondente situação jurídica, sejam a ele desfavoráveis, garantindo que a essas modificações concorra a ele com sua vontade, naturalmente a vontade, como sabem, é um apetite intelectual, e, portanto, vontade esclarecida pela razão, ou seja ela substituída segundo a lei, é dizer, observado o devido processo legal. Já por meio da segurança dinâmica ou segurança do tráfico, patrocinam-se o comércio e o crédito. Isso é muito importante também. Inibindo-se que adquirentes e credores, com garantia real ou em vias de obtê-la, possam prejudicar-se por circunstâncias não constantes do registro.
é manifesta a possibilidade de conflito, de antinomia, de contraste entre esses elementos finalísticos. De um lado, a segurança estática, de outro, a segurança dinâmica. E é isso que reclama apurar qual das espécies de segurança estática ou dinâmica há de prevalecer quando instaurado um conflito entre elas. A finalidade externa, que justifica os registros prediais, é a de tornar cognoscíveis as limitações do domínio não dotadas de visibilidade intrínseca. Ou seja, quais são as limitações de domínio que não são dotadas de visibilidade intrínseca? A hipoteca, ela não aparece no imóvel. As servidões não aparentes, o próprio nome está a dizer isso. Uma servidão, por exemplo, passagem de conduto de gás. O penhor sem deslocação possessória. Esse fins externos do registro imobiliário comporta-se ao modo de um importante fins operantes, ou seja, fim de quem opera, fim do agente. Mas não esgota a finalidade dos registros prediais. Esse é o tema. O finis operis, ou seja, o fim da obra, o fim total do registro, além de, no caminho, seja in itinere, abranger os interesses do comércio e os do crédito, que busquem garantir-se com bens imóveis, segurança dinâmica, tem de proteger os interesses dos titulares inscritos, estática. Ou seja, tem que permitir que nós consigamos dormir porque o Dr. Bernardo Francês permanece acordado. Ainda, portanto, que o antecedente histórico do registro real seja de um primado intencional relativo à proteção do tráfico, eu explico isto. O registro de imóveis surge geralmente, essa é a sua história. Em determinado momento, há necessidade do registro exatamente para combater os títulos ocultos. E, portanto, o fim histórico ocasional é este. Então, a primeira razão do registro é proteger a segurança dinâmica. É verdade. É certo, isso é um motivo histórico, ocasional. Mas não significa que isto levaria a que, nesta finalidade, se encontrasse a plenitude e o principal dos fins registrados. Calha que a execução do sistema registrário não pode desleixar, não pode prescindir da concentração da tutela de ambas as seguranças, a estática e a dinâmica. E assim a questão não se resolve, não se soluciona pela só cronologia de finalidades perseguidas com o sistema. Não importa que o primeiro motivo tenha sido resolver um problema de segurança dinâmica. Isso não é apenas uma questão de prioridade temporal, histórica, não necessariamente de prioridade lógica, não necessariamente de prioridade integral do sistema. A primazia da segurança estática do registro imobiliário deriva, entre outros motivos, da inconveniência política e econômica da mobilização do solo, que implicaria, como vimos, ofensa da natureza da instituição da propriedade imobiliária. Eu cito aqui a grande obra conhecida do Werner Sombart. Werner Sombart, como sabe, um dos maiores sociólogos que o mundo já conheceu, fala no chamado espírito do burguês decimonônico. E lembra que esse espírito estava nutrido de alguns atributos, de algumas notas características. Em primeiro lugar, a afeição à grandeza corpórea e sensível, rapidez do movimento. Parece que isso se renova hoje com o problema da celeridade. O tema da celeridade é típico desse espírito burguês. Gosto pela novidade, outra característica do espírito burguês. O burguês, naturalmente, gosta da novidade. E, finalmente, sentimento de poder, ter poder sobre alguma coisa. Isso levou, na Alemanha, esta passagem é sobretudo devida aos excelentes estudos de Redman sobre o assunto, ao endividamento, à pulverização e ao egoísmo da terra. O que, na verdade, ocorreu, e eu chamo a atenção aqui, além da obra de Redman, para esse estudo precioso de Juan Valieri Goitisolo, Estudos sobre Direito de Costas. É um livro muito alentado, como tudo que escrevia Valier, alentado do ponto de vista de quantidade e de qualidade, e de profundidade. Realmente um autor dos maiores que o século podia produzir,
E é este grande autor espanhol de Barcelona, Valério Guicholo. Pois muito bem. O que na prática ocorreu para transformar isso em um quadro mais acessível aqui para esta aula é que houve uma espécie de conclamação elitária, ou seja, conclamação de formação de uma elite urbana, de tal sorte que havia um chamamento para o jovem que estava no campo e que cuidava da terra, para que deixasse, abandonasse o campo e fosse para a cidade. Ou seja, que na zona urbana estava consagrada a elite. Então, aqueles que estavam no campo se sentiam diminuídos. E começaram, portanto, isso nós estamos falando do final do século XVIII, início do século XIX, começaram a ser conclamados a vir para a cidade. Claro que há um momento em que a urbis já não comporta esta migração. E, ao mesmo tempo, então, como essa suposta formação de elite começa a mostrar-se degenerescente e sem vitalidade, e lá o campo é abandonado. Ou seja, já não há mais, do ponto de vista econômico, é um desastre. Começa a cair o preço da terra, essa terra passa a ser dada como garantia até para a sobrevivência de alguns que precisam de dinheiro para sobreviver na vida urbana, já não se produz riqueza, o solo nacional, que era o solo de erradicação das famílias, começa a perder-se com a hipoteca, as hipotecas sendo executadas e caindo na mão de grandes companhias bancárias. Essa foi a realidade. Então, houve endividamento, essa migração indevida, pulverização do solo, porque se começava a haver parcelamento para que parte dessa área fosse dada depois de garantia creditícia, e a mobilização. Com isso, se produziu uma grande desvantagem para a riqueza nacional e para a própria vida da sociedade. Ora, calhe ainda, claro que a esta altura o que interessava para o registro, para aqueles que estavam constituindo garantias hipotecárias, era a prevalência da dinâmica, na medida que estava mobilizado. Calhe ainda salientar a vantagem resultante de um sistema que acautele diretamente a estática registral. Porque a segurança dinâmica esperada do registro permanece sempre secundária à garantia estabilizada. Com efeito, antes da aquisição dominial ou da constituição de direito real menor sobre um imóvel, como sabem, os direitos reais são elásticos. Há um direito pleno de propriedade, pode haver o elastério de direitos reais fragmentários. Aí estamos com a possibilidade de uma hipoteca, de um usufruto, de uma servidão, etc. Então pode haver tanto a constituição de um domínio quanto de direitos reais menores. A segurança dinâmica antes desta aquisição ou da constituição de um direito menor é mera confiança na segurança estática. Enquanto eu não constituo uma nova aquisição ou um direito real menor em meu favor, suponho que eu seja um possível credor hipotecário, em que eu confio? É no que está inscrito, é na segurança estática. Depois da inscrição aquisitiva, ela só repercute em relação ao passado, ou seja, na eventualidade de litígio sobre direitos anteriores. Porque o adquirente ou credor com garantia real, uma vez inscrito o seu título, passa a fruir ordinariamente da proteção contemporânea conferida estática, ou seja, ele adquire uma posição estática. Convém sublinhar, em reiteração, que a segurança estática do registro, na medida mesma em que é afirmada pelo direito positivo, e não haveria forma de admitir uma efetiva asseguração extra legem, não imaginem uma segurança jurídica fundada, por exemplo, em princípios unicamente do direito natural. Ela exige indispensavelmente direito posto. Impõe-se sobre todo o iter registral, ou seja, sobre todo o caminho registral, e beneficia diretamente todos os sujeitos inscritos no espaço tabular, ou seja, com qualquer condição que ele ali se encontre inscrito, seja na condição de proprietário, seja na posição de credor ou titular de um direito real menor. Exemplo gráfico da robustez desta garantia registral pode apontar-se com o tema da aquisição imobiliária pelo Estado mediante expropriações. Eu queria mencionar aqui este caso, para nós encerrarmos a aula de hoje, para não deixar a coisa só no plano abstrato, e que nem sempre é muito fácil
compreender bem essas questões aqui tratadas, com uma situação vivida há pouco tempo aqui mesmo no estado de São Paulo. E o doutor Ulisses, o doutor Mauro, a doutora Amanda, a doutora Alessandra, a doutora Laura, a doutora Patrícia e o doutor Júlio acompanharam isso de perto nas discussões anteriores que tivemos exatamente por ocasião do julgamento desta situação aqui pelo Egrégio Conselho Superior da Magistratura de São Paulo. Eu não vou tratar diretamente do caso, embora seja público isso, mas do entorno dele, de suas características principais. Trata-se de um caso de sujeição concernente a um direito potestativo estatal. É o que se chama, na expressão latina, potestas deectionis, cujo exercício, todavia, não se autoriza contra a legem, de sorte que a via de fato, ou seja, o apossamento administrativo, é sempre um ato ilícito. Vamos explicar concretamente de que se tratava. Pretensão de um município, aqui do estado de São Paulo, em registrar um título aquisitivo por assim chamada desapropriação amigável. Esse título era um título notarial, datado de início dos anos 2000, tanto ali 2003 e 2004, que não foi levado a registro. Posteriormente a este ato, 2003 e 2004, que não foi levado a registro, fez um acordo ali sobre preço entre o poder dito expropriante e os titulares inscritos. Posteriormente a isto, nos anos de 2007 e 2009, houve alienação de parte deste imóvel, que ele continuou inscrito em nome dos, suponhamos, desapropriados, e houve ainda a concessão de hipoteca. E chama atenção para uma coisa curiosa. O preço aquisitivo, objeto da escritura notarial, de acordo de preço nessa expropriação, foi de R$1. E a hipoteca foi construída com valor de R$1.200.000. Muito bem. Foi levada a registro a hipoteca, como foi levada a registro a aquisição de parte ideal deste imóvel por terceiros. Pois muito bem. O que eu estou afirmando aqui é que há, é claro, um poder de sujeição de todos nós, nossos bens patrimoniais, ao poder expropriante regular do Estado. Mas isso não autoriza, volto a dizer, a via de fato, ou seja, o apossamento administrativo, que é sempre um ato ilícito. Que não comporte ele um remédio reivindicatório, ou seja, que havendo via de fato, ou seja, apossamento administrativo, apossamento ilícito, a lei não permita que nós reivindiquemos o imóvel, é uma coisa, está previsto em lei. Mas é uma questão, a meu ver, muito diversa, da de reconhecer a licitude de uma investidura possessória sem a regular observância da lei. O apossamento estatal não é o mesmo que a dominialização, ou seja, que se admita a aquisição dominial ipso facto do bem apossado pela autoridade, pelo agente estatal. Vai-se além. A potestade expropriatória não imuniza o poder público do dever de observância da legalidade. E, neste âmbito, não libera o poder público do dever de respeitar o sistema ordinário da segurança jurídica do registro. Esse é um tema interessante. Ou seja, se o Estado reconhece que o sistema formal de publicidade imobiliária é o do registro, e ele fomenta, edita leis, faz concurso público para que haja acesso pessoal à titularidade da prestação desses serviços, reconhece esse sistema formal, não é possível que ele mesmo, o Estado, em atitude contraditória, queira extrair da violação desse sistema algum direito. Ou seja, as possibilidades que ele tem já são as constantes de lei, até porque a administração pública está submetida ao princípio da legalidade. Mas é fundamental notar isso. Não se pode admitir a contradição de um Estado que mantém um sistema formal e deseja um sistema informal de aquisição do domínio para si próprio. Essa contradição deve ser vencida e vencida de acordo com a legalidade. Daí que a expropriação demande e exija o resguardo do devido processo legal, quer judiciário,
quer na trilha do que se designa impropriamente desapropriação amigável. É dizer, exige que se dê audiência com ensejo de consentimento, oportunidade de defesa e de contraditório a todos os titulares inscritos, com direitos sobre os bens expropriados. Saliente que só se conclui a aquisição dominial pelo poder expropriante com o ato de registro, não antes dele, não com a só sentença na desapropriação judicial ou com a escritura da expropriação amigável. Para o direito brasileiro atual, não teria mesmo sentido que a expropriação operasse efeitos aquisitivos em ofensa da legitimação registral, que vem prevista no artigo 252, que nós já sabemos que, ainda que se prove que o título esteja cancelado, anulado, rescindido, etc., enquanto o registro se mantiver rígido, ele se supõe verdadeiro, eficaz, com presunção de integralidade. Bom, portanto, não é possível que se deixe de observar o devido processo legal, que reclama a vocação de todos os titulares registrais do imóvel afligidos por vicissitudes jurídicas, perda ou oneração de direitos, processo de que não se exclui o exercício do poder expropriatório. Bom, vamos colocar a coisa nos devidos termos. Aqui trata-se de várias questões disputate, quer dizer, questões ainda controversas. No direito há poucas questões das quais podemos dizer com plena segurança de que não há aqui ou ali uma controvérsia. Mas aqui essas questões são efetivamente disputadas. Bastaria ver, isso me parece interessante, que nesse tema concreto, nessa votação do caso a que eu referi, o Conselho Superior da Magistratura tomou posição por 4 votos contra 3. Isso põe à mostra claramente o quanto era controverso, o quanto era disputada a questão. Isso é verdade. Mas, sem embargo, eu não quero perder de vista, não quero apartar da minha vista que, se há perdimento do domínio predial pela desapropriação, está previsto no Código Civil, nos artigos 1275, em seu inciso 5º, e no 1228, parágrafo 3º, sua correspondente aquisição, são coisas diversas, perda e aquisição, não tem de operar ipso facto, salvo se a lei o determinasse. E ao menos, ou seja, nota bene, estou dizendo aqui, eu fiz uma alteração no texto que foi publicado anteriormente e que, com a competência costumeira, já se fez constar do texto divulgado pela Arisp. Nota bene, ao menos, considerando-se o caráter derivado da expropriação dita amigável, esse caráter derivado vem afirmado na doutrina, ainda um tanto minoritária no Brasil, mas me parece mais consistente, de Manuel Seabra Fagundes, nome conhecido do direito brasileiro, Pontes de Miranda, e, por último, mas não em caráter menor, o nosso estimado amigo Luiz Paulo Aliene Ribeiro, que sustenta isso de maneira exemplar e me parece o melhor. O nome do Seabra Fagundes está escrito erradamente aqui. Seabra. Dr. Luiz Paulo foi quem, a meu ver, melhor fundamentou esta posição. Ou seja, a expropriação que se diz amigável, no fundo, esconde ou doação, ou permuta, ou compra-e-venda, que, aliás, é a tese do Dr. Ulisses da Silva também. Principalmente quando o valor R$1. De maneira que a aquisição correspondente pelo expropriante só se dá mediante o registro do título formado com observância do devido processo legal, seja judiciário, seja em via de consenso. Foi por isso que aqui o Conselho Superior da Magistratura entendeu que, nesse caso, embora o título notarial da chamada expropriação amigável datasse de 2003 e 2004, só poderia registrar-se em 2014, quando ele foi apresentado, mediante o consenso ou audiência judicial dos titulares inscritos no interregno, seja em 2007 ou 2009. Foi a posição que se adotou. Eu queria aqui mencionar, como o julgamento foi público, eu penso que não há demasia em que eu faça essa observação. No meio da discussão, que foi muito acalorada, porque o eminente Corregedor-Geral da Justiça, que é um jurista de grande valor, o desembargador Manuel, realmente, eu publicamente quero aqui deixar estabelecido que se trata de um homem sério, honradíssimo, com um passado glorioso na magistratura e jurista.
Ele é jurista, efetivamente. E, para mais, tem uma equipe que o auxilia, né, nessas pesquisas, nos trabalhos na área registral. E o corregedor defendeu com afinco a sua posição, como tinha de ser. Como tinha de ser. Sobretudo matéria controversa como esta e que apresentava visos de novidade no debate. Mas afinal, quando a votação já estava se encaminhando para o empate e o voto de Minerva foi do presidente do tribunal, o desembargador Paulo Dimas, estimado amigo, eu argumentei que se nós adotássemos a posição do corregedor, que um título de 2004 pudesse surpreender um titular inscrito como credor hipotecário, mediante uma garantia constituída como direito real no ano de 2009, portanto, 5 anos depois daquele título anterior, título oculto até então, a publicidade não era conhecida, nós estaríamos destruindo toda a possibilidade do sistema hipotecário brasileiro. Efetivamente é isso que se dá. Ninguém mais teria sossego para constituir hipoteca. Qual banco, aí está aqui o doutor Mauro, que é um advogado da área bancária, qual banco consentiria em emprestar algum dinheiro em troca de uma hipoteca se ele soubesse algum título oculto anterior, poderia estar por aí, que a qualquer momento poderia ser também registrado, ineficacizando essa hipoteca, ou tornando, na verdade, nada mesmo. Efetivamente era isto, a pretexto de que se trata de um poder de sujeição que tem o poder público, poder expropriante. Então, esse argumento me pareceu, na altura, suasório bastante, e foi, a meu ver, eu não conversei depois com o presidente, mas pela dinâmica do julgamento, pareceu que foi o argumento que convenceu o presidente. E isso nos retorna à ideia da segurança jurídica. Foi, ao fim, o princípio da segurança jurídica que se salvaguardou com esse julgamento. É isso que eu queria chamar a atenção para concluir a razão de ser desse exemplo. Foi prestar atenção que foi a segurança estática, ou seja, a do credor hipotecário que tinha o Estado jurídico constituído, não daquele que pretendia ainda negociar com o imóvel. Neste nosso julgamento, prevaleceu por 4 votos contra 3 a segurança estática, aquilo que consta do registro. E que alguém só pode perder a posição de titularidade no registro dando seu consentimento, ou mediante audiência num processo regular. Foi o que acabou prevalecendo. Bom, eu queria, ao encerramento desta nossa aula, convidá-los para a próxima semana estar aqui. Vamos continuar o nosso trabalho. Quero, ainda uma vez, agradecer muitíssimo o patrocínio que a Uniregistral nos concede a estas nossas reuniões. Dizer que eu necessito muitíssimo desse público presencial, sem o qual eu teria dificuldade pessoal em proferir essa aula, até porque constrangido pela honra e pela alegria que me concedem exatamente aqueles que me dão audiência eletrônica. Portanto, renovo aqui meus agradecimentos ao Dr. Francisco Raimundo, aqueles que aqui se encontram, a nossa inspiradora grega aqui, a doutora Maria, que sempre nos acompanha à distância nessas aulas e que tem sido muito simpática em cumprimentar-me pelo Facebook. E renovo, portanto, o meu convite para que na semana que vem prossigamos esses nossos esforços em formar, em reconstruir e em difundir, tanto do ponto de vista objetivo, portanto, das matérias, quanto do ponto de vista de criação de novos doutrinadores. Estimular essa gente nova que vem surgindo e que vai receber o legado dos mais antigos, como nós, doutor Ulisses. Corrigi-lo, aprofundá-lo, retificar naquilo que os nossos ensinamentos tiveram, especialmente os meus, de deficiência. E produzir, assim, melhores tradições. Esse é o papel da verdadeira tradição. Progresso. Fazer com que os legados sejam corrigidos, mantidos no substancial e retificados naquilo que comportem ser retificados. Eu agradeço novamente, não sabem como me sinto honrado de saber que tenho ainda um auditório generoso e que me perdoa as deficiências habituais e com as quais eu não consigo conviver direito. Muito obrigado a todos.